Olá você, boa noite. Gostaria de compartilhar com você uma palavra de Atos capítulo 16, que traz como exemplo Paulo e Silas quando lançados na prisão. E muitas vezes nós perguntamos por que coisas ruins acontecem com pessoas boas que estão fazendo coisas boas. Aconteceu com Silas, Paulo e Silas ministrando, pregando o evangelho, evangelizando na região da Macedônia. E agora eles veem uma menina com espírito mau, uma menina possessa, uma jovem. Eles repreendem, trazem libertação sobre a vida daquela menina, mas contudo houve quem não gostasse disso, se revoltou e arquitetaram meios para que Paulo e Silas fossem presos. A primeira coisa que nós vemos aí é o primeiro obstáculo, porque quando eles estavam fazendo esse trabalho evangelístico, eles sentiram o desejo de orar e estavam caminhando para o lugar de oração e veio o primeiro obstáculo, a primeira barreira, o primeiro empecilho, de forma a impedir, desejando impedir que eles tivessem contato com Deus, que eles renovassem a sua fé, que eles renovassem o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Mas sobre eles a autoridade espiritual, sabedoria, força. Eles repreenderam aquele espírito mau, saiu, deixou o corpo daquela jovem, ela foi liberta. Mas ainda assim, pela ação de homens, eles foram lançados à prisão. Fica a pergunta por que coisas ruins acontecem com pessoas boas que estão fazendo coisas boas. Precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os propósitos de Deus, eles se cumprem nas nossas vidas. Nós não entendemos. Nossa limitação nos impede disso. Nosso raciocínio lógico demais impede de entender as coisas sobrenaturais de Deus. Os mistérios que vêm da parte de Deus e Deus só os revela a quem Ele quer. E é por isso que Deus nos ensina dizendo o seguinte: clama-me e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Paulo e Silas sabiam disso, acreditavam nisso, de forma tal que mesmo encarcerados, aprisionados, acorrentados, eles começam agora a louvar e adorar ao Senhor. Eles começam agora a clamar ao Senhor. Eles começam agora a pedir intervenção de Deus a seu favor. Talvez os colegas de prisão, os colegas de cárcere não entendiam isso. Na expectativa deles, eram os familiares, eram os amigos, eram as autoridades que poderiam vir ali trazer liberdade para eles. Mas o que aconteceria? Se viesse uma dessas autoridades, os familiares, o máximo que eles poderiam fazer é tirar aquele para o qual eles foram contratados, ou o convívio familiar, ou a família foi lá buscar. A expectativa de Deus, quando Deus interage, quando Deus intervém, melhor dizendo, a nosso favor, supre as nossas expectativas. Paulo e Silas agora louvando o Senhor. O texto no capítulo 26, do versículo 26 do capítulo 16, diz que sobreveio um terremoto e abalou as estruturas daquelas prisões, de forma que todos os prisioneiros ficaram livres. A intervenção de Deus vai além das expectativas, vai além daquilo que nós podemos imaginar. E o que nós vemos também nesse texto é que quando as pessoas não conhecem a Deus, não têm experiência nenhuma com Deus, eles não sabem do que Deus é capaz, e diante de circunstâncias adversas na sua vida, eles não sabem qual é o caminho, qual é a saída. Aquele carcereiro agora olha todos os prisioneiros com condições de fugir, ele se desespera, arranca da bainha a sua espada e quer tentar a própria morte. Por quê? Porque ele não sabia qual era o propósito de Deus. Paulo e Silas sabiam. Paulo e Silas levam a ele uma palavra de ânimo. Olha, não faça isso porque todos nós estamos aqui. Quando Deus intervém, ele também traz libertação. Aquele homem ficou atônito com o que aconteceu, como foi que Deus agiu, estando todos ali. Por que aqueles prisioneiros não fugiram? Porque eles viram que a oração de Paulo e Silas foi ouvida. O propósito de Deus não era que Paulo e Silas fossem presos, mas é que aqueles que estavam lá lançados na masmorra, lá no esconderijo prisional, também tivessem a oportunidade de conhecer a Deus. E foi levando os homens de Deus até lá que Deus se fez ouvir. Foi ouvido e foi aceito. Agora a libertação, a salvação, ela precisa alcançar também outras pessoas. Então aquele homem, ele sendo testemunha da ação de Deus, ele fica maravilhado e faz uma pergunta. O que ele precisa fazer
para ser salvo, para experimentar desse Deus, para conhecer desse Deus. Paulo e Silas, com autoridade espiritual, diz para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E é essa palavra que eu quero trazer para você nessa noite. Crê no Senhor Jesus e Ele vai intervir ao seu favor. Ele vai intervir, Ele vai fazer você entender, Ele vai te dar o entendimento, o discernimento, a compreensão, porque talvez você possa estar passando por situações ruins, complicadas, difíceis, porque talvez você pode estar caminhando pelo deserto. Tá? Ele vai abrir os seus olhos espirituais, pelos olhos da fé, você vai ver que há um propósito de Deus para agir na sua vida. Há um propósito de Deus para permitir que coisas tenham acontecido na sua vida. Pode ser para desviar do caminho mau que talvez você está andando. Talvez Deus tenha permitido coisas ruins na sua vida para você abrir os seus olhos, despertar, né, que esse não é o caminho, só há um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mais que as pessoas tenham te dito, todos os caminhos levam a Deus, isso é falsa, isso é uma afirmação falsa. Só há um caminho e esse caminho é Jesus. Então dê a Ele a oportunidade de te fazer entender o que Ele quer para você. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Foi isso que Paulo e Silas fez, e é esse convite que eu quero fazer a você nesta noite. Clama ao Senhor. Talvez você pode dizer: eu não sei orar. Não importa, não é as palavras bonitas que fazem que surja efeito da oração. É o tamanho da sua fé, é o quanto você está disposto a crer em Deus. Não é o que você vai falar, mas o quanto você está disposto a abrir o seu coração na presença de Deus. Clame a Ele e Ele vai te revelar coisas extraordinárias. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite para você e Deus te abençoe em nome de Jesus.